Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos à temática das PPPs, da parceria público-privada, regulada, pessoal, por uma lei específica, pela Lei 11.079 de 2004, Lei de PPPs. Bom, nós temos dois tipos de concessão. Nós temos a concessão comum e nós temos a concessão especial. A concessão comum é a estudada na Lei 8987. A concessão comum é a estudada na Lei 8987. A concessão especial é esta que a gente vai passar a estudar nos termos da Lei 11.079 de 2004. Eu começo com você aqui no artigo 1º. Aqui, 11.079 não é de 2005, é de 2004. Primeiro ponto que eu converso com você está relacionado à aplicabilidade da lei de PPPs. Se nós pegarmos, a lei vai dizer o seguinte: ela é aplicada aos órgãos da administração direta, do executivo e legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às estatais e demais entidades direta ou indiretamente controladas pelo poder público. O que eu quero te chamar a atenção é que, de maneira expressa, a Lei 11.079 não é aplicada ao Poder Judiciário. A Lei 11.079 não é aplicada ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode fazer PPP. Até não tem muito sentido, mas por uma disposição expressa da lei, por uma exclusão expressa, não se aplica a 11.079 ao Poder Judiciário. Muito bem. Mas o que cai efetivamente sobre PPP? Cai isso aqui, pessoal. Por incrível que pareça, as nossas questões vão nos exigir os conceitos de PPP. PPP patrocinada e a PPP administrativa. Que na sua prova pode vir concessão patrocinada ou concessão administrativa. A concessão patrocinada, anote para mim, é igual à concessão comum. É igual à concessão comum da Lei 8987. Só que, adicionalmente, a tarifa cobrada do usuário, haverá uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Haverá uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Por isso, ela é uma concessão patrocinada. A concessão patrocinada é igual a uma concessão comum, poderia ser uma concessão comum. Só que, adicionalmente à tarifa cobrada do usuário, haverá uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Pessoal, se a concessão patrocinada é igual a uma concessão comum, por que não se faz concessão comum nos termos da 8987? Por que não se faz concessão comum e se faz PPP? Porque a PPP vai ocorrer quando o projeto não é autossustentável. A PPP vai ocorrer quando o projeto não é autossustentável. Quando só, entre aspas, a cobrança da tarifa não é suficiente para remunerar o contratado. Por exemplo, o metrô.
Por exemplo, o metrô. Pessoal, metrô é extremamente cara uma concessão de metrô. É extremamente complexa cavar aqueles buracos subterrâneos, aquilo é muito dinheiro envolvido. Só a tarifa cobrada do usuário não vai ser suficiente para remunerar a concessionária. Então, precisa, para o projeto parar em pé, uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. O exemplo é o metrô. Já a PPP administrativa é aquela em que a administração é usuária do serviço. A PPP administrativa é aquela que a administração é a usuária direta ou indireta do serviço. Na PPP, na concessão administrativa, nós temos como exemplo hospitais, nós temos como exemplo presídios. Então, veja, pessoal, a administração concede um hospital para um particular. Para o particular fazer o gerenciamento daquele hospital. PPP administrativa. Concessão de presídios para o gerenciamento do presídio, troca de lâmpada, alimentação, limpeza, por parte do particular. PPP administrativo. Bom, veja o seguinte, alguns dispositivos importantes. O artigo 7º vai tratar da contraprestação. Nós não vimos na PPP patrocinada que haverá uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado? O artigo 7º vai dizer que a contraprestação será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de PPP, havendo a contraprestação antes do fornecimento do serviço, há uma ilegalidade. E um dos dispositivos também mais cobrados em prova, o artigo 10, parágrafo 3º. O artigo 10, parágrafo 3º vai dizer que nas concessões patrocinadas, em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração, isso dependerá de autorização legislativa específica. O que eu quero dizer? O poder concedente pode fazer a contraprestação em até 70% da remuneração, independente de uma autorização legislativa específica. Agora, quando a contraprestação que o poder concedente faz ao parceiro privado é mais de 70% da remuneração, precisa de uma lei autorizativa específica. E, pessoal, quais são essas contraprestações? Quais são as contraprestações que o poder concedente pode fazer junto ao parceiro privado? Então, aqui, ó, ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração, outorga de bens dominicais. A prova vai colocar para você que é outorga de direitos sobre bens de uso especial, não é, sobre bens dominicais. E ainda outros admitidos em lei. Bom, pessoal, veja ainda mais as vedações. Porque a Lei 11.079, no artigo 2º, parágrafo 4º, veda PPPs em determinadas situações. Primeiro, veja, é vedada a celebração de PPP cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais. O que eu estou te dizendo, pessoal? PPP é de valor vultoso. Para que seja possível a PPP, o contrato tem que ser de valor superior a 10 milhões.
Se for de valor inferior a 10 milhões, não é possível PPP, faz concessão comum. Também, a PPP fica vedada se a prestação do serviço for inferior a 5 anos. Então, a PPP é no mínimo 5 e no máximo também 35 anos, incluídas as prorrogações. Eu não posso fazer uma PPP com menos de 5 anos e não posso fazer uma PPP com mais de 35 anos, incluindo as prorrogações. E ainda, eu não posso fazer PPP que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e a instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. É dizer, pessoal, PPP, o objeto é um objeto complexo. Eu não posso fazer PPP só para fornecimento de mão de obra, só para fornecimento e instalação de equipamentos, só para executar obra pública. Eu até posso fazer PPP para isso. Fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos, execução de obra pública. O que eu não posso é fazer apenas isso. Necessariamente, eu tenho que ter prestação de serviço público. Repito, necessariamente, eu tenho que ter prestação de serviço público. Bom, vamos lá. Ainda na PPP, nós vamos ter diretrizes legais, nos termos do artigo 4º. O artigo 4º vai nos dizer que na contratação de PPP serão observadas as seguintes diretrizes. Primeiro, eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade, respeito aos interesses e direitos dos destinatários do serviço e dos entes privados incumbidos da sua execução. Muito importante. Na PPP, eu tenho a indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. Não é possível constar como objeto de PPP atividades de regulação jurisdicional, exercício do poder de polícia e outras atividades que são exclusivas de Estado. Então, havia a polêmica, mas isso já está absolutamente superado, que nas PPPs de presídios, as PPPs de presídios não seriam possíveis, porque haveria delegação do exercício do poder de polícia, quando, na verdade, isso não ocorre. Em PPPs de presídios, o poder de coerção, de força, permanece com o Estado. O que o concessionário vai fazer é apenas gerenciar o presídio, no que tange à alimentação, à conservação, à limpeza, a isso. Mas havendo a necessidade do uso da força, aí haverá agentes do Estado para isso. Exatamente porque não é possível a delegação do exercício do poder de polícia. Veja ainda que também é diretriz da PPP a responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias, transparência dos procedimentos e das decisões, também uma repartição objetiva de risco entre as partes. Presta atenção, porque aqui eu quero conversar com você uma coisa importante. Se nós pegarmos a Lei 8987 de 95, a Lei 8987 vai dizer que a concessão, nos termos da 8987, corre por conta e
risco da concessionária. Se nós pegarmos a literalidade, lá no artigo 2º, inciso 2 e 3 da 8987, lá vai estar dito que a concessão corre por conta e risco da concessionária. Ao passo que aqui na PPP tem o estabelecido da repartição objetiva de risco entre as partes. Pessoal, uma doutrina muito tradicional e já ultrapassada faz a distinção de PPP e de concessão comum. Falando o seguinte, olha, lá na concessão comum, como a lei está dizendo que é por conta e risco da concessionária, todos os riscos da concessão são direcionados para a concessionária. Ao passo que na PPP, a gente vai ter uma divisão objetiva dos riscos. Isso está ultrapassado. Não é mais assim. Agora, presta atenção. Se cair na sua prova a literalidade da 8987, aí você vai marcar correto, que é conta e risco da concessionária. Mas hoje, preste muita atenção nisso, essa expressão conta e risco, que vem prevista lá na 8987, deve ser entendida da seguinte forma. Ora, todos os riscos que foram alocados para a concessionária realmente são de conta e risco da concessionária. Mas riscos que tiverem sido alocados ao poder concedente e riscos que tiverem sido compartilhados não são por conta e risco exclusivo da concessionária. Riscos que tiverem sido alocados ao poder concedente, o poder concedente vai suportar. E os riscos que tiverem sido compartilhados, as partes vão compartilhar. Exemplo, imagine que no contrato de concessão comum ou numa PPP, vem assim dizendo: alterações na legislação que impactem no contrato é risco do poder concedente. Ok? Havendo uma alteração em legislação que altere a concessão, quem vai suportar o ônus da alteração legislativa é o poder concedente. Isso numa concessão comum, isso numa PPP. Porque a expressão hoje, conta e risco, deve ser interpretada da forma como eu te falei. Vai ser por conta e risco da concessionária os riscos que estiverem alocados à concessionária. Então, no frigir dos ovos, hoje, tanto na concessão comum quanto na PPP, nós temos essa repartição objetiva de riscos. Agora, presta atenção, se a prova for absolutamente na literalidade, não brigue com a prova. Se a prova falar que é por conta e risco da concessionária, é por conta e risco da concessionária, porque ela copiou a literalidade da lei. E ainda é diretriz legal a sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Pessoal, artigo 8º vai trazer quais são as garantias de uma PPP. Quais são as garantias que o poder concedente pode dar para a concessionária? É nesse sentido aqui. O poder concedente vai dar garantias à concessionária para que ela execute o serviço. Afinal, nós estamos falando de contratos vultosos, contratos muito onerosos. Essas são as garantias. Vinculação de receitas, instituição ou utilização de fundos, contratação de seguro-garantia, garantia prestada por organismos internacionais, garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal e outras situações, outros mecanismos admitidos em lei. Pessoal, vamos fechar o nosso estudo de PPP, vamos fechar esse nosso encontro. Trago para você as ADIs 5549, ADI 6270. O Supremo Tribunal Federal, preste muita atenção,
entendeu ser constitucional dispositivo de lei federal que altera o regime de outorga da prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros desvinculados da exploração de obras de infraestrutura, permitindo sua realização mediante mera autorização estatal, sem a necessidade de licitação prévia, desde que cumpridos requisitos específicos. Bruno, traduz isso para mim. O que o STF está dizendo é que é constitucional a lei federal que diz o seguinte: transporte coletivo de passageiros de rodovias. Não tem isso, pessoal? Não tem o transporte coletivo de passageiros de rodovias interestaduais e até mesmo internacional? Quem, por exemplo, já foi ao Acre, Rio Branco, tem uma rodoviária internacional que leva para o Peru, por exemplo. O transporte de coletivo, o transporte rodoviário de passageiros pode ser feito mediante autorização, consequentemente, sem a necessidade de licitação prévia. De acordo com o STF, a Constituição selecionou os setores nos quais atividades podem ser compartilhadas por vários agentes, sem comprometer a continuidade, atualidade e adequação dos serviços públicos. Assim, a dispensa de licitação não significa que a seleção das transportadoras será menos rigorosa. Ao permitir a descentralização operacional, a escolha política visa aumentar a competitividade em favor do consumidor e alocar recursos de forma mais eficiente, o que, de acordo com o Supremo, beneficia a sociedade como um todo. Isso ocorre porque a maior oferta de provedores de serviço contribui para a universalização do serviço, garantindo acesso a destinos e rotas mais remotos, reduzindo desigualdades regionais e promovendo o desenvolvimento nacional, além de favorecer a integração política e cultural dos povos da América Latina. Porque aqui o caso enfrentado pelo Supremo, como eu disse, é o transporte rodoviário de passageiros interestadual e internacional. Perfeito, meus amigos? Pois muito bem. Com isso, pessoal, eu encerro com você este nosso bloco, este nosso encontro. Grande abraço. Tchau.